A turma é mesmo boa, é mesmo da Fusaca. Esporte, esporte, esporte. Vamos lá falar do Sport e o empate de ontem diante do Botafogo de São Paulo. Eu até logo na abertura do programa falava de um resultado ruim, pelas circunstâncias do jogo e do campeonato. Sabe quando é que o Sport vai ter uma oportunidade como essa, de todos os seus adversários diretos farraparem na rodada e o Sport vencer? Pelo menos ser o único da parte de cima a conquistar os 3 pontos? Vai demorar para isso acontecer. Foi uma rodada boa, uma rodada propícia para que o Sport pudesse chegar a esses 3 pontos diante de um adversário fragilizado. A gente não estava falando de uma equipe da parte de cima da classificação. A gente apontou na semana passada aqui os problemas que o Botafogo tinha. Jogadores fora, das últimas 7 partidas, 1 gol marcado, não tinha marcado gol ainda no retorno, jogos sem vencer e ainda continua sem vencer o Botafogo. E mesmo jogando fora de casa, era para ter feito o que o Vitória fez, bateu o Botafogo lá no estádio Santa Cruz. O que o Juventude fez, o que a Chapecoense, embora não esteja na parte de cima da classificação, também fez. Vencer fora de casa. Equipe que quer subir de divisão, ela não pode se resumir à campanha favorável dentro de casa. Ela tem que vencer fora, ela tem que estar pontuando fora. O Sport pontuou nesse jogo? Pontuou. Trouxe um pontinho na bagagem. Mas não foi um ponto satisfatório, mediante as circunstâncias do duelo, e tendo em vista que a equipe precisaria dar uma resposta positiva ao seu torcedor. E mais uma vez essa resposta não veio. Alterações bruscas na equipe do Sport no jogo de ontem, como por exemplo a saída de Renan da titularidade no gol. Denis foi o titular, de volta ao time do Sport depois de muito tempo. Aí a gente viu uma zaga que perde de última hora Rafael Thierry. Inclusive a assessoria de comunicação do Sport até colocou uma nota sobre o Thierry. Vou até aqui tentar repassar para o torcedor. O zagueiro Rafael Thierry, ele durante os treinamentos da última semana sentiu desconforto na coxa direita. O atleta foi submetido a exames de imagem, vai seguir em tratamento no departamento médico, não fica à disposição e a gente ainda vai aguardar se de fato houve uma lesão, porque Thierry pode, quem sabe, desfalcar o Sport no próximo compromisso do dia 9 diante do Criciúma. E ainda falaram sobre o quadro de Eduardo, lateral. Aí foi liberado pelo DM, mas se recondiciona fisicamente. Então o Sport foi com Everton, o Sport foi com Rosales. O Sport foi com Rosales na direita, uma zaga com Alisson, Cassiano e Sabino, pouco entrosamento entre os dois. O Sport foi com Filipinho, que era o que a gente estava prevendo aqui na partida, na rodada, antes da rodada acontecer. Ronaldo, Felipe, a gente viu também a entrada de Facundo Labandeira, né, como titular, Peglo na esquerda, Wagner Love. Primeira partida do Sport sem Luciano Juba, de um primeiro tempo que o Sport ainda até teve algumas oportunidades. Tomou um gol cedo, está sendo uma máxima da equipe que precisa ser corrigido para os próximos jogos, esse sprint final da Série B. Um vacilo, né? Uma jogada onde a bola sobra para o Tássio, uma falha do Sabino no lance, né? O atacante da equipe do Botafogo saiu em liberdade, o Edson Cariús acaba dando a bola para dentro da área e o Tássio, torcedor pernambucano, lembra dele. Tássio foi lateral direito do Náutico, né? Inclusive, se eu não estiver enganado, está emprestado ao Botafogo de São Paulo, né? Então, gol do prata da casa alvirrubro, vestindo a camisa da equipe lá de Ribeirão Preto. Depois uma chance do Labandeira, né? Para mim seria uma chance potencial de gol, acabou desperdiçando. E depois o gol do Jorginho, né? Uma jogada trabalhada, bola por dentro, o Wagner Love faz o pivô, tenta receber na frente, mas ele acaba servindo o Jorginho, que arrisca o chute. A bola ainda conta com desvio para colocar o Sport em pé de igualdade no jogo. No segundo tempo, criação muito pobre da equipe do Sport, que teve dificuldades ao longo da partida. Defensivamente, uma equipe que já não mostra mais aquela solidez de antes. A reta final do jogo, ela por si só demonstrou isso. Um Sport incapaz de evitar os avanços da equipe do Botafogo, porque a gente resume muito o sistema defensivo à última linha de marcação.
Mas a própria recomposição, né? Você recuperar essa bola ou no meio ou até mesmo no ataque. Aquele chamado perde e pressiona que o Sport fazia logo no começo da temporada, tá todo dificultado. É uma equipe sem a sinergia vista ali no comecinho e também no meio da temporada. É como se o Sport tivesse estagnado e é uma equipe que não está demonstrando esboçar alguma reação. Ou o Sport reage no momento certo, ou a rodada não vai tolerar um Sport que venha a perder mais uma partida. Muitos falam numa possível, né, demissão, ficam até especulando uma possível demissão de Anderson Moreira. Eu vejo como natural a oscilação em resultados. O que não pode oscilar ou cair de vez é o rendimento da equipe. E isso a gente está percebendo que está acontecendo. O que acontece hoje com o Sport já aconteceu com o Bahia no ano passado, com esse mesmo Anderson Moreira. A gordura do Bahia era boa e significativa para alguns adversários, que mesmo com a chegada de um novo técnico, faltando 6 rodadas para o fim do campeonato, estava tudo certo. O acesso estava encaminhado. O acesso naquele momento independia das decisões de um treinador, porque o Bahia tinha ali um caminho acessível para chegar à primeira divisão. No caso do Sport hoje, eu já não enxergo dessa maneira. Eu vejo uma equipe que terá jogos difíceis ainda, faltando aí o quê? 12 rodadas para o fim do campeonato. Então o Sport vai ter que fazer o seu papel. Hoje tem 46 pontos. Para chegar em 65 precisa de 19 em 12 jogos. É acessível? É, por demais. Principalmente para uma equipe que já mostrou ter potencial dentro de uma Série B. E o fator casa, ele será fundamental, primordial, para que o Sport possa chegar ao seu objetivo final, que é o acesso. Até muitos ainda relatam que o título pode também ser uma consequência da boa campanha da equipe na competição, mas até por essa oscilação e essa falta de perspectiva de melhora num curto prazo da equipe, pensando nos próximos compromissos, é melhor trabalhar com a hipótese do acesso do que propriamente forçar algo que nesse momento não está tangível, não está palpável. O título hoje está um pouquinho fora da realidade. Existem outras equipes que estão competindo melhor até do que o Sport vem demonstrando nas últimas rodadas. É a primeira vez na Série B que o Sport fica a 4 partidas sem saber o que é vitória. Empatou com a Tombense, perdeu do Guarani, perdeu do Ituano e empatou ontem contra o Botafogo de São Paulo. Essa sequência aí de jogos contra equipes de São Paulo não foi tão benéfica assim para o Leão. 1 ponto apenas somado em 9 disputados. Em 12 foram 2. Então é um aproveitamento baixíssimo de uma equipe que até no começo do turno estava com uma invencibilidade, estava com um bom aproveitamento. Agora a queda, ela é nítida. E eu não sei se esses atuais jogadores, eles podem gerar algo novo dentro dessa equipe. Ontem, por exemplo, o Sport estava com uma deficiência em um dos pontos fortes ao longo da temporada. A bola parada. Não tem quem cobre. Tá vendo que agora o Luciano Juba tá fazendo falta. E nem em nenhuma outra situação houve a preocupação de pelo menos criar esse novo homem da bola parada. Sabia-se que Juba ia deixar o Sport a qualquer momento, mas não houve essa preocupação. E agora vai ter que correr para os clubes da Série C, recorrer a alguns jogadores que estavam disputando a terceirona. Eu, por exemplo, sendo agora responsável pelas contratações no Sport, eu ia atrás de um atacante que atue pelos lados do campo, para jogar ali no setor de Edinho ou de Labandeira. Eu não vejo solução para esses jogadores. Coloca Edinho, joga mal, Labandeira entra bem. Na rodada que vem, Labandeira titular, joga mal, Edinho joga bem porque vem da reserva. São jogadores que jogam bem vindo da reserva. Titulares, eles não funcionam. Então busca um titular. Quem sabe a Série C não pode fornecer ao Sport mais um jogador que venha atuar pelos campos ou pelos lados. Outra coisa, cadê Fabrício e Daniel? Porque eu lembro bem quando o Labandeira passou um bom tempo entregue ao departamento médico, Fabrício e Daniel foi contratado para jogar naquele setor e não está sendo mais utilizado naquele setor.
Hoje ele está funcionando praticamente como um substituto de Wagner Love, porque a contratação de Diego Souza não vingou. O homem foi apresentado em julho. Hoje já são 4 de setembro e a gente ainda não sabe quando é que Diego Souza vai jogar. Mas quando esse que vos fala, através de seu Twitter, destacava que não foi uma boa contratação, acabou sendo criticado. Mas agora a gente está sentindo os reflexos da falta de um substituto para Love que não vive uma boa fase. Então tá aí o cenário do Sport. A Série B, como é uma competição que hoje está muito disputada na parte de cima, Vila perdeu, Criciúma perdeu, Vitória empatou, Juventude empatou, o Sport se deu ao luxo de empatar. A rodada foi boa para quem estava embaixo, né? Ceará, Atlético Goianiense. Se essas equipes quiserem se aproximar, as equipes da parte de cima estão querendo essa aproximação. Foi o que deu para acompanhar ontem desse fraco tecnicamente e fraco de espírito Botafogo 1, Sport 1. Um jogo que não teve atrativo algum para quem acompanhou.